Muito bem, olá queridos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração e em sua vida a todo tempo. Vamos então à nossa oração na prática deste dia, falando sobre o porquê temos que orar todo o tempo e como orar todo o tempo, como colocar a oração em prática todo o tempo e quais os segredos as Escrituras diz sobre estar em oração. Quais os segredos de estarmos na presença de Deus, realmente vivendo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Nós estamos hoje, dia 22 de junho de 2025, lendo em 1 Reis capítulo 8, e hoje o nosso versículo é o versículo de número 44. Vamos meditar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas a respeito do que Salomão definiu na oração diante de Deus. Vou desistir, agora sim vou prosseguir. Em passos firmes eu começo hoje a caminhar. A dor e as tribulações, lutas e perseguições, nada mais são do que testes para me provar. Você está decidido a não desistir na presença do Senhor Deus? Você está decidido a estar diante de Deus como você é, quem você é. Você é alguém que não desiste por Deus, porque a sua essência está em Deus. Se você tem essência em Deus, jamais você perece. Amém? A ferida ligará pelo poder de meu Jesus. O deserto passará pelo sangue derramado lá na cruz. O Senhor Deus tem a sua palavra, tem a sua obra em sua vida. Ele quer que você prossiga diante dele sempre mais e mais. Vamos então para 1 Reis, capítulo 8, verso 44, que diz assim: quando teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque o enviares, e orarem ao Senhor, voltado para esta cidade que tu elegeste, e para esta casa que eu edifiquei ao teu nome. Hoje nós vamos ver algumas questões que Salomão reflete e nos explica a respeito do processo da oração, como Deus define a oração e aquilo que Ele realmente opera no seu querer, no seu efetuar em nossas vidas, como o caminho do inimigo. O caminho ao inimigo, ele é controlado pelo Senhor. Como é isso? A nossa batalha, a nossa guerra, ela é tão controlada por Deus, a nossa vida, depois que nós nos entregamos a Deus, que incluso os nossos inimigos, eles estão nas mãos de Deus. E Salomão começa a contar isso na presença do Senhor, falando algo interessante diante dele. Salomão fala assim, olha, quando o povo sair à guerra contra o inimigo, então teu povo vai sair de guerra para seu inimigo, ele vai guerrear. Quando o povo sair pelo caminho que o Senhor o enviar, até para ir contra o inimigo, até para nós lutarmos contra o inimigo, não é do nosso jeito, não é do jeito que a gente pensa. Não é da forma que a gente ou alguém faz ou as pessoas fazem, a gente faz também. Não é da forma que os outros falam. Mas você lida com o seu inimigo espiritual que Deus permite na sua vida da forma que Deus o orientar. Da forma específica que Deus, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, oramos ao nosso Pai que está no céu, Ele nos ouve, Ele pelo seu Espírito, pela palavra e pelo conhecimento da palavra naquela área que nós estamos lidando, Deus vai dizer que jeito você tem que lidar com o inimigo. Salomão diz aqui que o caminho que nós vamos até o inimigo, esse caminho, ele é escolhido pelo Senhor. Até o caminho de enfrentar o inimigo tem que ser escolhido por Deus. Por quê? Porque mesmo quando é um período que Deus permite de adversidade ou de correção ou de um tratamento, Deus, ao mesmo tempo que está aqui nesse contexto, Salomão dizendo sobre um processo de correção ao povo de Israel, também está treinando. Deus não desperdiça tempo.
Então ele corrige, mas ao mesmo tempo ele também treina. E esse treinamento é de como lidar com o inimigo, de que jeito lidar com o inimigo, como atravessar o processo de estar diante do inimigo. Por quê? Porque Deus conhece as entranhas, né, do estômago, das entranhas até do inimigo. Ele sabe de que por veia, de que meio tem que tratar com o inimigo. Então ele diz, o Senhor escolhe o caminho a qual o seu povo tem que ir lidar com o inimigo. O Senhor escolhe o modo pelo caminho que os enviares. Então, se nós temos um inimigo, se nós estamos sendo levados por uma circunstância inimiga, se nós estamos aparentemente sendo conduzidos por inimigos, ainda assim este caminho está controlado pelo Senhor, deve ser controlado pelo Senhor e tem que ser controlado pelo Senhor. De que forma? Quando a nossa parte está em oração, buscando a direção certa de Deus, de como lidar com todas e as minúsculos fragmentos inimigos, sejam eles de ordem espirituais, sejam eles de ordens emocionais ou de ordens físicas para a nossa vida. Nossos inimigos não estão nas nossas mãos. Podem parecer que estão na nossa vida, mas os nossos inimigos estão nas mãos de Deus. Por isso que até a nossa forma de lidar com o inimigo tem que ser completamente debaixo de oração. Então, mais uma razão para você orar. Qual a razão para orar? Conversar com Deus sobre os inimigos, né? Eu vejo o inimigo, o defeito do meu inimigo é aquele, ou é aquele outro, o inimigo tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro, tá dançando, tá rodando, tá fazendo o que quiser, né? Tá pintando e bordando, fazendo arte. Seja o que for que o inimigo esteja fazendo, ele está fazendo diante de Deus, ele está fazendo para Deus, ele está fazendo com Deus. O que é esse com Deus? É Deus que está mandando ele fazer? Não. Ele está fazendo juntinho com a presença de Deus que está comigo. Então, se ele está fazendo diante de mim, diante de Deus, eu tenho que lidar com o inimigo conforme eu estiver contando para Deus em oração, conversando com Deus sobre o inimigo. Ó Senhor, o inimigo é assim, ele faz assim, ele pensa assim, ele acha assim, ele pensa, ele imagina desse jeito, ele fala isso e ele faz isso. E aí eu vou contando para Deus tudo que o inimigo é, tudo que o inimigo pensa, tudo que o inimigo faz, tudo que o inimigo age. E aí, conforme eu vou contando para Deus, Deus vai mostrando conforme Ele quer, a forma de agir, de nós reagirmos, de nós lidarmos com a questão e de nós entregarmos nas mãos dEle. Esse é o nosso próximo versículo aqui. E diz: quando o teu povo voltar pelo caminho que enviares e orar ao Senhor, voltando para esta cidade que tu escolheste, para esta casa que eu edifiquei no teu nome. É que é interessante porque tanto nessa passagem, nesse capítulo que Salomão está falando sobre oração, como em várias, muitas localidades das Escrituras, muitas coisas são referidas ao nome do Senhor, pelo teu nome, para o teu nome, através do teu nome, com o teu nome. Por que Deus fala sempre no nome? Porque está dizendo sobre a essência. A aliança com Deus não é aliança de palavras simplesmente. Te amo, te quero, meu Deus. Não, é a essência. Se o indivíduo tem voto com o nome, com a essência de Deus, com o efeito da essência de Deus, ele vai se dirigir, ele vai se comportar diante de Deus e viver para Deus numa essência que a aliança de pacto com a essência de Deus é que vai fazer vencer os inimigos. Então Salomão vivia dizendo: olha, Senhor, se vierem, se orarem e vierem ao lugar da tua presença no teu nome, na tua essência, então no teu nome, na tua essência, o Senhor vai operar o teu milagre. Então o caminho do inimigo hoje é o Senhor quem escolhe. E para nós lidarmos com o inimigo tem que ser conversando com Deus. Tem muita gente que ora a Deus pelos inimigos querendo que Deus exclua e não conta para Deus os detalhes do inimigo. Você foi escolhido por Deus para contar detalhes para Ele de tudo que acontece com você,
as coisas boas, as coisas ruins, incluso quem é o inimigo, o que ele faz. E quanto mais detalhes você contar para Deus do seu inimigo, mais a força de Deus vai entrar em ação no seu inimigo, sobre o seu inimigo, naquilo que o seu inimigo faz. Deus vai visitar as causas espirituais inimigas e destronar, desfazer espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, visivelmente, invisivelmente, intencionalmente, toda a obra do inimigo. O Senhor vai desfazer pelo poder da mão dele. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele destrói muralhas, desfaz barreiras, Ele quebra os ferrolhos de ferro e esmiuça toda a obra do mal, seja ela física, emocional ou espiritual. Toda a ligação do inferno, Ele esmiuça pelo poder da palavra e da essência. Amém? E é dialogando com Deus que nós vencemos todas as batalhas. Hoje a caminhar, adore as tribulações, lutas e perseguições. Nada mais são do que testes para me provar. São testes para provar o quanto você está perto de Deus, quanto você quer ficar perto de Deus, até que ponto você quer ficar perto de Deus, quem você nega por Deus ou que você nega a Deus pelo quê? Deus está de olho, né? Deus está de olho. Deus olha por dentro, Deus não olha por fora. De forma alguma, de forma nenhuma. No nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que maravilha, né? Nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Vamos então à nossa oração. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será, Pai. E hoje nós oramos pelos nossos inimigos. A palavra diz que os nossos inimigos não são físicos, não são humanos, porque se fossem humanos não fariam maldade. Se fossem físicos, respeitariam a vida e respeitariam a própria essência do Senhor, a própria essência da vida e o próximo. Mas eles são espirituais, porque são intenções avarentas, intenções destrutivas, mentirosas, enganosas. São intenções para destruir o próprio indivíduo que se envolve nelas. São intenções para destruir o próximo. São intenções, Pai, de pensamentos destrutivos. São intenções para trazer, Senhor, todo o pensamento da maldade, a obra da maldade e as destruições que a maldade provoca. Nós oramos neste momento e colocamos os inimigos diante de Ti, Pai. As intenções destrutivas, as intenções mentirosas, as intenções enganadoras, as aparências enganosas. Pai, nós colocamos diante de Ti o inimigo, Senhor, que veio tentar roubar, matar, o inimigo que veio tentar destruir. Nós colocamos as sujeiras, Pai, os espíritos destrutivos, tudo que é imundícia, Senhor. Nós colocamos diante da Tua presença, porque o Senhor nos ensina a trazer os inimigos diante de Ti, colocar os inimigos diante de Ti, Pai, toda a podridão, tudo que é ocultismo, tudo que é satanismo, tudo que, Senhor, está debaixo, Senhor, coberto dos panos daquilo que não provém de Ti, tudo que é infidelidade, deslealdade, Senhor, descuido, tudo que é aquilo, Senhor, que não se cuida na Tua presença, Pai, conforme a Tua palavra diz em espírito e em verdade trina, espiritual, emocional e física, toda falta, Senhor, todo desleixo, todo abandono, todo desprezo, Pai, nós colocamos diante de Ti essas intenções malignas, satânicas, diabólicas, sujas, imundas, e pedimos, vai de encontro, Senhor, vai de encontro com o poder do Teu Espírito, da Tua intenção, do Teu abraço espiritual, vai de encontro, Senhor, a todas essas causas, Pai, destrona, Senhor, todo o inferno, destrona, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, destrona, Pai, tudo aquilo que não provém da Tua verdade. Nós nos fazemos como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, como voz de Deus,
Deus, porque a tua palavra nos deu um mover profético, o reino profético, a nossa vida, para nós reinarmos em vida, em abundância, não só aqui, mas na eternidade. E já como filhos eternos, herdeiros eternos, o poder profético, do mover profético e da palavra, nós destroçamos todo o mal, nós desfazemos toda barreira, nós declaramos fora toda mentira, toda deslealdade, todo ocultismo, todo satanismo, tudo aquilo que não provém de ti, nós quebramos e declaramos fora em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Nos quatro cantos da terra nós declaramos, Senhor, a tua liberdade, o teu Espírito Santo, a tua voz, e declaramos quebrado tudo que é contra a tua essência, tudo que é contra a tua vida, tudo que é contra a tua palavra, tudo que é contra, Senhor, a tua verdade, nós declaramos fora, declaramos quebrado, destruídos os efeitos contrários, destronados por terra, como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é real. Olha, Senhor, para os inimigos que instigam a vida, que instigam a essência da verdade, que instigam, Senhor, aquele que anda na verdade, que instigam aquele que está defendendo a verdade. Olha os inimigos que afrontam, Senhor. Olha os inimigos que trazem sujeira. Olha os inimigos, Senhor, que trazem toda destruição para o humano. Pai, olha, Senhor, para essas hostes e afasta, Senhor. Destrona, Pai, retira, remove todo o acesso, Senhor, dos espíritos destrutivos aos quatro cantos da terra sobre a humanidade. Desfaz, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Nós oramos, declaramos paz sobre a humanidade, paz sobre o teu povo, paz sobre aquele que te clama. Declaramos a tua autoridade pelo poder do nome de Jesus e te agradecemos, Senhor, desde agora, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Graças a Deus. Vamos crescer? Hora de crescer diante de Deus. Vamos à nossa leitura de 22 de junho. Crescimento. João, capítulo 1, verso 4. Nele Jesus estava a vida, Zoe. E essa vida era a luz, saída e solução dos homens, da humanidade. Comentarista diz: a vida que você recebeu por meio do novo nascimento afetará seus pensamentos e seu intelecto, a vida que você recebeu de Deus. Então, foi assim que aconteceu comigo. Recebi a vida eterna na adolescência, quando estava enfermo, em um leito, em 22 de abril de 33. No dia 8 de agosto de 34, fui curado pelo poder de Deus mediante a fé e a oração. Depois da minha cura, voltei ao colégio durante os 16 meses em que fiquei confinado à cama. Perdi um ano escolar e nos 2 anos de escola que cursava antes, tinha um aluno em nota baixa D. Naqueles tempos eu não conhecia a palavra Zoe, mas tinha minha Bíblia. O Espírito de Deus me orientava. Todos os dias ao ir à escola eu falava o seguinte: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a vida de Deus está em mim, esta vida é a luz. Eu sabia que a luz representava a iluminação. Esta vida está crescendo no meu interior, esta vida está desenvolvendo o meu espírito, esta vida está desenvolvendo a minha mentalidade. Tenho Deus em mim, tenho a sabedoria e o seu poder em mim. Confissão, faça sua confissão hoje fundamentada em João 1,4 e confesse a vida de Deus em você como sua luz. Deus, Jesus está em mim, a vida Zoe está em mim e é a saída e a solução de todas as causas dos homens, de todas as causas humanas da minha vida, ok? Essa é a palavra do Senhor para hoje. É necessário viver na vida, na essência da vida. Defender a essência da vida na sua, nos seus termos, no seu ambiente, na sua vida, na sua família, em tudo. Se você não defende a essência de Deus em você e com você nos seus ambientes, não tem quem defenda. E é Satanás, diz a palavra, que vem roubar, matar e destruir. Então nós temos que viver a vida do poder de Deus, que nos capacita para tudo aquilo que temos que fazer. Amém? Muito bem, vamos então à nossa parte final. Nós temos aqui Novo Testamento, Velho Testamento, ferramentas poderosas por Deus neste canal.
Nós temos também a palavra de oração e a palavra profética diária na playlist de Bíblia Online. Você pode verificar no nosso canal. E temos também alguns vídeos sobre pensamento cristão, tratando de alguns temas atuais da nossa geração. Ok? Agora sim vou prosseguir. Eu jamais vou desistir. Nossas datas comemorativas de hoje. Vamos ver como estamos as nossas datas de comemoração, ok? Diz assim, ó. Dia da floresta tropical. Nós temos também hoje dia do orquidófilo, aquele que se dedica às orquídeas. Dia do aeroviário, aqueles que são profissionais de aviação, olha que legal. Dia também de levar o cachorro ao trabalho. E dia nacional do beijo, olha que interessante, né? Você já beijou quem você ama? Se ainda não, olha aqui. Hoje é o seu dia real, né? Vamos lá. E aqui temos também, são só essas datas comemorativas, a parte histórica, dia que foi inaugurado o telégrafo submarino no Rio de Janeiro. Vamos orar e agradecer. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Oramos também, Senhor, por aqueles que trabalham em florestas, oramos pelas famílias e o afeto das famílias, oramos por aqueles que trabalham por os profissionais em aviação. Nós oramos também por aqueles que trabalham com os animais, que cuidam dos animais, aqueles que cuidam de orquídeas. Colocamos diante de Ti também nas Tuas mãos. Oramos também pelo Rio de Janeiro. Te agradecemos pela história que o Senhor deu ao nosso Brasil e por toda a criatividade na nossa nação brasileira. Colocamos diante de Ti todos os envolvidos para esses temas. Pedimos o Teu sangue, guarda, cobre. Senhor, protege, Senhor, de todo mal. E oramos também por aqueles que não estão nos Teus caminhos. Mostra a Tua luz, a Tua verdade espiritual, emocional e física. Os fragmentos espirituais, emocionais e físicos da Tua obediência, Senhor, da Tua essência. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, desde agora para todos sempre, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos pelo poder da Tua palavra, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor é. Toma conta, Senhor, do nosso caminho e lida com os nossos inimigos. Vai na frente, Senhor. Eles não são nossos, porque nós não somos nada. Eles são Teus, porque Tu criaste a vida e as causas. Então, Senhor, lida com cada inimigo. Senhor, fala com cada inimigo, Senhor. Repreende cada inimigo, Senhor. Na sua instância, retira e remove, Senhor. Toda, Senhor, em toda a nossa entranha, todo o acesso do inimigo. Expulsa, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Nós Te agradecemos, Pai, porque nós temos a Tua presença e o Senhor conosco vai retirando todo o inimigo do nosso caminho, do nosso ambiente e da nossa vida. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor faz. Não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que o Senhor abençoe. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!